muito legal. Nós entramos agora numa outra série de lives, falando sempre de energia, mas com um ponto mais específico hoje. Hoje nós vamos falar sobre a energia dos alimentos. E sim, gente, tudo que entra dentro de você é alimento. E eu vou trazer nesse conceito que vai ser bem interessante. Mas antes, deixa eu comentar aqui o pessoal da aula passada. O pessoal comentou aí nas mensagens, né, no próprio WhatsApp, o pessoal tirando algumas dúvidas, que seria o seguinte, a pergunta foi a seguinte: as pessoas aceleradas, elas são energizadas? E eu vou usar um outro exemplo para trazer uma clareza para vocês sobre o assunto, para trazer uma clareza, uma luz, uma iluminação, que tudo isso é gerado por energia. E como é que vai ser isso, gente? Porque o que eu vou trazer como exemplo para vocês entenderem? Quando você faz um exercício logo cedo, um exercício matinal, uma corrida, uma caminhada, eu vou falar a questão do seu metabolismo continua trabalhando durante o dia e você vai queimando calorias até o meio-dia, 11 horas, depende da intensidade do seu exercício, mas você continua acelerando o seu metabolismo. E esse período que você está com o seu metabolismo acelerado, você está queimando energia, você está queimando calorias, você está queimando energias. E aí você acaba gastando a energia que você tem. E aí chega no meio do dia, você já está sem energia. Então, a pessoa acelerada, sim, ela está energizada, só que ela está gastando a energia dela muito rápido. Ela está gastando muita energia por causa desse movimento, dessa aceleração que ela está. E se ela não estiver conectada, se ela não estiver próxima de pessoas, se ela estiver próxima de energias, ela acaba gastando muito rápido, sem dar tempo de recarregar. E aí a pessoa acelerada, ela acaba perdendo muita energia. Então, sim, a pessoa acelerada, ela é energizada? Não. A pessoa muito acelerada, na maioria das vezes, ela está gastando muita energia mais do que precisava. Vocês vão entender que a pessoa energizada, ela é uma pessoa tranquila, ela é uma pessoa mais calma, ela é uma pessoa que pensa antes de falar. E eu gosto de trazer aqui sempre o exemplo também da meditação. Gente, cientificamente, quando você está no momento de mais tranquilidade, de mais calma, é onde o seu corpo mais se energiza. É onde, se você pudesse medir a voltagem elétrica do seu corpo, você estaria muito mais energizado no momento que você está com mais calma, que você não está naquela afobação, né? Por isso que quando você está numa afobação, você tem o branco. Por isso que quando você está na afobação, você decide errado, você pensa, você fala errado, você fala coisas que você não queria, é no momento da afobação. Então, esse é um ponto bem importante. Quando a pessoa acelerada, ela não é uma pessoa energética, não necessariamente. Ela está gastando energia que ela tem. A pessoa energética, ela é uma pessoa que sabe gerir a energia. Então, se ela quer a energia no cérebro dela, se ela quer energia no lugar certo, onde ela deseja, a pessoa energética, ela sabe conduzir a energia. Então, se a pessoa energética ela quer tomar uma decisão, ela está tranquila. Se a pessoa energética ela quer fazer um exercício, aí ela acelera. Se a pessoa energética ela está indo se alimentar, ela controla suas emoções, controlando a sua mente, controlando os seus sensores, controlando a sua vontade. Lembra que eu falei ontem, a vontade vem dos sensores que nós temos espalhados pelo corpo. Sim, gente, você tem uma vontade de se alimentar, vem do seu estômago, você tem uma vontade. Você tem uma necessidade de estar próximo de pessoas, essa vontade vem do coração, porque todos os seus órgãos têm neurônios que dizem para você o que fazer. Isso se chama vontade. E aí o seu cérebro tem sensores que comandam todo o seu corpo, seu cérebro é um grande executor das suas ações. E lembre-se, nós vamos falar do mover da energia. E aí você vai entender que para mover energia, todos os seus sensores, todos os seus centros energéticos têm que estar sob o controle da sua energia. Mas vamos lá, que isso tudo aos poucos nós vamos falar hoje do assunto do dia. O assunto do dia é muito legal porque ele é prático. Nós vamos falar aqui sobre os alimentos. Então, tudo aquilo que vem para você é alimento. Você é um ser que se alimenta de várias coisas. E você se alimenta com o quê, gente? Você se alimenta com seus sensores.
Todos os sensores que você possui estão se alimentando de algo. Então, os seus sensores eles estão acessando energia e se alimentando de algo. Por que isso é importante, tá, gente? A gente tem o costume de achar que só um prato de comida, só um copo d'água é alimento. Na verdade, o seu principal alimento é o ar. É o ar, é o seu alimento que te mantém vivo. Agora, é o alimento mais energético, onde você traz energia para o seu corpo e energia onde você não precisa processar. Quando você inspira, essa energia vai para o seu pulmão, na mesma hora ela já vai para o seu sangue, na mesma hora ela já espalha pelo seu corpo. Um alimento normal, um prato de comida, você come, o seu corpo tem que processar isso, tudo isso. E lembre que o processamento desse alimento ele é feito, né, nos seus órgãos digestores com muito sangue, com muito oxigênio. E esses alimentos depois viram energia no seu sangue, os sais minerais, as vitaminas, e aí eles vão para o seu fluxo sanguíneo, e tudo isso junto com o oxigênio se torna a sua grande energia. Só que nós temos que entender o seguinte: como que nós captamos as energias? Com os nossos sensores. E nós temos falado muito nas outras lives sobre sensores, onde é que estão os sensores, né, quais são os nossos principais sensores, e esses sensores que nós temos são sensores que acessam, que captam a energia. E nós vamos falar aí desses sensores. E por que eu trago a questão do alimento? Gente, quando você ativar os seus sensores energéticos, tanto faz o alimento que você vai comer. Sabe por quê? Porque você vai lá e vai se alimentar de um alimento X. Hoje você não tem o seu sensor ativado, ligado e funcionando. Você não sabe se esse alimento te faz mal, te faz ruim. Você não sabe se esse alimento você demora 3, 4 horas para processar e tem um alimento que você demora meia hora para processar e já te trazer energia. Então, quando você entende quando você ativa os seus sensores de energia do alimento, eu não preciso te falar que alimento que você vai se alimentar. Você já vai saber disso, entendeu? Então não tem problema. Tô vendo aqui, gente, se o Instagram tá pegando aqui o computador. Não. Então, quando você ativar os sensores do seu alimento, você vai saber exatamente os alimentos que te fazem bem. O que eu preciso te trazer aqui? É a questão de você ativar os seus sensores. E aí, falando de alimento, gente, vamos lá. Nós tivemos aulas aqui de como resetar os nossos sensores de energia. E esses sensores de energia, nós resetamos eles através de uma respiração do reset. Você tira todo o ar do seu corpo e nesse momento seus sensores suas células começam a reclamar, começam a te questionar cadê o seu oxigênio e nesse momento seus sensores começam a ser religados porque eles querem sentir a energia da vida que vem do ar. E quando nós vamos aí para os alimentos, vamos lá, para a linguagem do que você mais conhece, dos alimentos. Como é que você ativa o sensor do alimento que você come todos os dias? Gente, é trazendo ausência, é trazendo jejum. Então, se você come muita carne, se você come muito açúcar, eu gosto do açúcar porque o açúcar é um alimento que faz mal. Sim, a carne não, a carne é uma proteína. Ela faz muito bem para a gente. Só que a energia que está dentro da carne é uma energia que, né, te traz um pouco de ansiedade, agressividade, selvageria. Por que será, né, gente? O que o animal faz a vida inteira dele, né? Ele não é um animal selvagem, não é um animal agressivo, não é um animal que sente ansiedade, medo de morrer, né? Quem já viu uma galinha? Entra no meu Instagram lá, a gente tem aqui galinheiro, né? Então vocês vão entender qual que é a ansiedade de uma galinha, né? E do galinheiro do Denis aqui ainda é uma galinha tranquila, solta na natureza. Mas e o galinheiro das granjas, né? Recebendo luz o dia inteiro ali e aquela energia horrível, frenética, o galo nasce e não dorme até a hora que morre. Chega a ser surreal isso daí, gente. Mas vamos lá. O objetivo aqui é entender o seguinte: para você ativar os sensores do seu alimento, você precisa ficar um bom tempo sem se alimentar dele. Por quê? O sensor que capta a energia desse alimento, ele vai ativar quando você tirar esse alimento. E eu trago aqui como prática o jejum. Quem já fez jejum aí? Esses jejum que estão na moda, os intermitentes. Quem já fez jejum aí de 24 horas? Quem já fez jejum de 48 horas? Gente, o jejum mais eficiente de todos é o de 24 horas. Ficar um dia sem comer na semana dá tempo do seu corpo, se você se alimentou, seu corpo demora aí um período para digestão, depois o seu corpo vai se limpar dessa digestão. Gente,
A de processo digestivo é um processo químico que causa inflamação no corpo. Qualquer alimento assim. Uns inflamam muito, uns inflamam pouco. E essas inflamações são geradas pelos componentes químicos que o nosso corpo gera. E aí o corpo tem que se livrar desses componentes. E aí depois de um tempo seu corpo está se limpando, isso tudo demora mais ou menos umas 8 horas. Só que você vai lá, né? E antes do seu corpo processar a energia, se limpar, você já vai lá e joga mais uma alimentação em cima de você. Então, né, gente, você não costuma fazer uma gestão eficiente e energética dos seus alimentos. Então, nesse momento que o seu corpo se limpou, e aí depois que o seu corpo se limpou desses componentes químicos, você tem um período em que o corpo começa a regenerar aquilo que ele gastou, aquilo que ele processou. E esse período de regeneração começa depois que o seu corpo já zerou todos os processos. E aí, esse processo de regeneração, ele começa a acontecer. E quanto mais tempo você ficar sem o alimento, mais tempo seu corpo se regenera. E é isso que o ser humano já vem descobrindo formas maravilhosas de viver muito mais tempo. E o jejum está entre elas. Por quê? Você vai ver células externas, células da sua pele, se rejuvenescendo porque você tem a prática do jejum. Sempre que você se alimenta e você vai lá e joga outra alimentação sem dar tempo do seu corpo se limpar e se regenerar, você continua o seu envelhecimento. Ah, mas eu me alimento e vou dormir. Gente, quando você deita, você entra em processo você entra num processamento que, se tiver alimento em processamento dentro de você, em vez do seu corpo estar absorvendo energia, se recarregando, ele está lá processando o alimento. Então, gente, você já acordou aquele dia cansado, já com preguiça logo cedo, você tem que acordar com muita energia. É aquele dia que você jantou tarde, que você comeu uma comida muito pesada, em vez de seu corpo recarregar suas energias, ele estava o quê? Digerindo o seu alimento, processando seus alimentos, se limpando, e aí depois ele começa aí o processo de energético, de regeneração e de absorver mais energias. Então, gente, isso é muito interessante você entender. Por quê? Eu não vou te falar que qual alimento você deve se alimentar. Eu vou te dizer o seguinte: você tem que dar tempo do seu corpo processar os seus alimentos. Você tem que entender o que são os alimentos. O seu corpo, ele é feito de líquido. 70% do seu corpo é líquido, gente. E aí você vai entender que o ar, ele traz energia para o seu corpo, né? Essa energia do ar que te mantém vivo, essa energia elétrica que você tira do ar, que vem dos raios solares, que é a mesma energia que alimenta uma planta que está no solo, absorvendo a luz do sol, o oxigênio e os sais minerais da terra. Você é igualzinho, só que você é uma planta que se mexe, que anda. Então você também está absorvendo energia da terra, que vem através dos alimentos, das plantas, dos legumes, e você também se alimenta do ar, que é o seu principal alimento, e você também se alimenta da água. E o seu corpo é todo de líquido de água. Gente, se você pegar um copo de água salgada e colocar eletricidade nele, e colocar um outro cabo de eletricidade, quem já fez isso no colégio? A eletricidade passa, porque a água salgada, ela é um transmissor de energia. E você, gente, você também é um condutor de energia. Você recebe essa energia pelo ar e essa energia corre no seu corpo, porque você tem um corpo de sal. O seu sangue é salgado. Então, esse sal está fazendo correr, que são sais, minerais e vitaminas que você se alimentou. Então, essa energia começa a correr dentro de você através do líquido, porque a água, ela é um condutor de energia. Olha que maravilha. Então, o seu principal alimento da energia é o ar, e você é um ser de líquido que conduz a energia. Então, gente, você começa a entender um pouco como é que funciona a energia no seu corpo. Você começa a entender um pouco quais são os seus principais alimentos. Gente, o alimento que você come, que tem sais, minerais e vitaminas, basicamente é os componentes que vão para o líquido e que fazem conduzir a energia no seu corpo. Tanto que, se eu colocar energia na água doce, você vai só tomar um choque, mas ela não conduz a energia à água doce. Então, para você conduzir energia em você, precisa dos sais minerais que vêm dos seus alimentos e a eletricidade que vem do ar que corre no seu corpo. Gente, você é um ser elétrico, por isso que eu estou ensinando aqui você a se tornar um ser energizado. Então, esse conhecimento, essa habilidade, esse conhecimento sobre a energia do seu corpo, ele é muito importante
para você saber primeiro por que você está hoje desativado, seus sensores estão desativados, porque você desativou seus sensores, empanturrando o seu corpo, a sua energia, de hábitos, né, que o seu corpo foi lá e desativou porque não fazia mais sentido. Seu corpo cansou de te avisar que o açúcar não era bom, ele ficava doendo uma célula no seu corpo, e você continuou se alimentando, ele parou de te avisar, desativou o sensor, né? Você faz uma ação durante o dia que não te faz bem, você fica perto de pessoas que só reclamam, o sensor que avisa que essas pessoas estão reclamando, também você desligou. Mas como você vai ativar isso? Você vai colocar de novo energia nesses sensores, através de uma alimentação adequada, trazendo mais sais minerais para o seu corpo e fazendo o seu líquido, a sua energia ativar esses sensores que estão espalhados em todos os seus corpos, todo o seu corpo, que são as suas células, todos os sais minerais. Então, essa clareza sobre que alimento você colocar no seu corpo, você vai ter certeza disso quando você ativar esses sensores. E a forma de você ativar os sensores é através do jejum. Então, gente, vamos lá. Foi através do jejum, do ar, segurando a respiração, que você começou a ativar os seus sensores elétricos no seu corpo. É através do jejum de qualquer alimento que você vai começar a ativar os sensores que te avisam se esses alimentos são bons ou se eles são ruins. Então, aqui está um ponto bem importante. O jejum vai fazer você ativar o sensor que vai dizer para você se o alimento é bom ou se o alimento é ruim. Então, gente, esse sensor ele vai ser ativado e ele vai te avisar qual alimento é bom e qual alimento é ruim. E aí nós estamos falando aqui, ó, dos primeiros sensores que você acessa a energia. Lembra? Você acessa a energia através de alimentos, através de pessoas, através de ambiente, através do tempo, para que você tenha energia para agir, para mover. Mas isso nós vamos falar depois, que quando você entender como mover a energia, você tem que entender que você tem que ter energia. E você tem que aprender a acessar a energia. E os alimentos, gente, fazem parte da nossa energia interna. Lembra que eu falei para você? A sua energia interna ela é limitada. Você precisa sempre estar carregando ela para ela não ficar sem energia. O exemplo que eu gosto de usar é, se você sai agora para uma maratona e sua alimentação não está boa, no metade do exercício você para, você trava, porque seu corpo não está com energia. E é muito importante você entender isso aqui, porque eu estou te trazendo aqui uma forma de você ter mais energia através dos alimentos. E é isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá, o que mais sobre a energia dos alimentos. E, gente, tão importante quanto os alimentos é ativar os sensores. E, gente, perguntem, façam perguntas sobre o jejum, né? Nós temos aí vários tipos de jejum. Tem o jejum da nossa alimentação, tem o jejum de líquido, tem o jejum de ar, que é o reset, a respiração do reset que eu ensinei vocês, né? Que é você segurar o ar por alguns momentos para que seu corpo comece a ativar esses sensores. Mas o mais importante é o jejum dos alimentos. E, gente, como qualquer exercício, o jejum é treinável. Você tem que treinar. Ah, eu nunca fiz jejum. Gente, tira uma alimentação, faz um jejum aí de pouco mais de 8 horas, tira o seu almoço e começa aos poucos fazendo esse treinamento, porque seu corpo precisa se adequar. A pessoa que nunca fez jejum, ela vai lá e faz o jejum direto de 24 horas, ela sente uma fraqueza. Por quê? Olha, gente, que conhecimento fantástico. Seu corpo está acostumado a sempre receber o alimento para processar. Sempre que você se alimenta, o teu corpo começa a processar. E a energia que está parada aqui no colote? Gente, seu corpo nem sabe acessar essa energia e ela está ali, isso daqui é energia em você. Quando você começa a colocar o jejum, o seu corpo ele precisa reaprender a acessar essas energias. Então, como você parou de se alimentar, o seu corpo não sabe acessar a energia do seu que está armazenada em você, e aí você começa a sentir uma fraqueza no começo. Mas o seu corpo ele é inteligente, ele ativa os sensores de energia e já começa a entender, opa, tem energia aqui parada, eu vou consumir ela. E aí isso entra num processo onde seu corpo volta a reaprender a acessar a energia que está no seu estoque de energia corporal. E aí, aos poucos, isso vai se tornando uma rotina das suas células, uma rotina dos seus sensores. E aí você consegue ir tendo mais tempo, porque o seu corpo começa a ser treinado nisso, e quanto mais você vai aumentando o seu jejum, mais a energia do seu corpo é consumida para o seu dia a dia. Entendeu? E isso serve tanto para os alimentos dos líquidos,
com relação à retenção de líquido, quanto para alimento normal, que você vai tirando aos poucos. Mas lembre-se, quando você resetar os seus sensores de energia do alimento, os seus sensores vão começar a te avisar novamente que os alimentos que você está colocando no seu prato são bons ou não. E aí, gente, você volta a ter esse sensor ativado para dizer, opa, esse alimento ele te faz mal, esse alimento não é bom. Isso aqui nem é alimento, por que que você está comendo? Seus sensores começam a te questionar, te trazendo um sentimento de dor em você. Sim, vai doer seu estômago, vai doer sua barriga, só comer um monte de açúcar, um monte de chocolate. Quem passou pela Páscoa aí que está comendo um monte de chocolate? Hein, gente? Então, você começa a ter dor de barriga, seu sensor começou a ativar, dizendo que você está se alimentando muito disso. Mas se você todo dia come muito açúcar, seu corpo te avisou lá atrás. E agora você está resetando esse sensor, beleza? E aí, esse sensor ativado volta a te dizer. Gente, preste atenção no seu sensor e nunca mais se cale perante os seus sensores. Escute ele, ele vai te falar aquilo que é bom. Por quê? Para você ter energia. Lembra da aula passada? Por que que as pessoas desistem? Porque acaba a energia. E o sensor dela não acessa a energia. Gente, é tão óbvio isso. É igualzinho do alimento. Se você para de se alimentar, o seu corpo não sabe acessar a energia que está em você, te dá uma fraqueza, começa a dar aquela moleza. Quem começa a fazer jejum sabe. Quem começa lá no começo sabe, dá uma fraqueza ali, dá uma moleza. Por quê? Seu corpo não aprendeu a acessar a energia que está armazenada em você. Isso acontece com tudo. Se você começa a fazer algo novo, um trabalho novo, um projeto novo, chega na metade do caminho, baixou sua energia, você começa a querer desistir, começa a dar uma fraqueza, uma preguiça, e você fala, cara, isso não é para mim. Eu vou desistir dessa empresa, eu vou desistir desse negócio, eu vou desistir dessas pessoas. E aí você precisa aprender a acessar a energia que está fora de você. Lembra do conectado? Você precisa se conectar a outras energias. O seu corpo está fazendo igualzinho, ele está se conectando a energias que estão paradas em você. E aí, gente, você começa a acessar essas energias, o seu corpo começa a ficar mais forte, seu corpo começa a ter uma eficiência energética muito mais forte, porque ele sabe que o alimento é importante, mas ele sabe que ele pode acessar outras energias e consumir outras energias. Então, gente, o jejum é poderoso para ativar os seus sensores, para fazer você ficar mais tempo sem os alimentos e para que esses sensores te avisem que esse alimento é bom ou ruim e principalmente para acessar as energias que estão no seu corpo. Olha lá quem está com sobrepeso, quem está com MC acima. Gente, isso é treinamento. Só que eu sei que para ficar sem energia, o emocional pega, então isso também é treinamento. Você precisa o quê, gente? Volta lá e ativa o seu sensor da vontade logo cedo naqueles 10 minutos de manhã e naqueles 10 minutos à noite, você reprograma a sua mente do dia, falando o quê, gente? Falando que você vai se alimentar só de alimentos bons. E você se programa, olha lá, gente, eu vou contar algo valioso aqui. Se você pela manhã se programar dizendo que você vai ficar o dia inteiro em jejum, as suas células não vão te pedir comida, gente. Você vai conseguir ficar em jejum facilmente se você de manhã falar, hoje eu estou em jejum, hoje eu não vou me alimentar, hoje eu vou tomar só água e líquidos. Pronto, você não vai ter fome, gente. Só que isso também é treinamento. Tem que fazer 7 dias para suas células te ouvirem o que você quer. E aí as suas células que estão conectadas à sua energia, que estão conectadas a tudo à sua volta, começam a te obedecer com uma certa frequência. Gente, é exatamente isso que eu tinha para falar hoje, certo? Então, grandes conhecimentos aí sobre o jejum. E deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas aqui, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube. De algumas perguntas eu já respondo aqui, ó. Tem gente fazendo pergunta aqui. Vamos lá, gente. Diegão perguntou: bom dia, mestre. Jejum de 24 horas, qual o próximo passo para se energizar? Gente, jejum de 24 horas já é show de bola, já é o top. Por quê? Já deu tempo do seu corpo digerir, processar o alimento, se limpar desse alimento, né? E já entrar em processo de regeneração do seu corpo, regeneração celular. Sim, o seu corpo começa a utilizar as energias do seu corpo e começa a matar as células velhas. E aí o seu corpo começa a produzir energias novas, células novas. Só que para isso você precisa ter muita energia. Gente, para chegar com 42 anos, né, com uma aparência jovial, igual a do Denis, você precisa ter uma alimentação decente. Olha aqui, gente,
As barbas brancas, elas nem vieram ainda, e nem sei quando vão vir, porque a energia do Denis, ela pega as células velhas e mata as células velhas e nasce células novas. Isso é fantástico, gente. Eu nem sei quantos anos eu vou ver. Então, jejum de 24 horas, Diegão, já é o jejum top. Olha lá, o Marcelo fazendo outra pergunta aqui, jejum. Para fazer o jejum no sábado, minha última refeição seria na sexta e depois apenas no domingo, certo? Gente, 24 horas, direto, não vou colocar regra nenhuma. Tem gente que gosta de tomar um café da manhã e entrar em jejum. Eu gosto de, né, faz aqui, faço a última refeição na janta, e aí você vai para outro dia, né, janta ali pelas 7 horas, aí você vai, dorme, fica as primeiras 12 horas, dorme, acorda no outro dia, não toma café da manhã e só janta no outro dia. Então, cara, para mim isso é o melhor, porque isso daí você já acorda no outro dia já sem se alimentar, lembra? Quando você acorda, você resetou, processou, você acordou para um novo dia, e aí você fica sem comer esse dia com muito mais facilidade, porque você vai lá e programa de manhã que nesse dia você vai estar em jejum, que você não vai se alimentar. E aí o seu corpo entende isso, as células entendem isso, e você vai por um dia. Chega no final do dia, você janta. Se você não quiser jantar nesse dia que já está fácil, você dorme e você fez um jejum de 36 horas. Gente, isso é muito bom. Você começa treinando de 24 e vai para 36 muito fácil, porque depois, no final da noite, se der uma fome, você deita e dorme 8 horas, acabou. Só no outro dia, deu 36 horas de jejum. É uma dica valiosa. E 36 horas, gente, o seu corpo já regenera muitas coisas e seu corpo já começa a acessar a energia daquelas gordurinhas que estão dentro de você. Isso é muito poderoso. Importante, gente, de jejum. Gente, o importante de jejum é você comer coisas mais leves. Não vai para açúcar, não vai para as frutas. Vou comer fruta depois do jejum. Não, gente, é muita glicose, é muito açúcar. E isso pode trazer um sentimento ali de aceleração, hipoglicemia. Então, não vai para as frutas. Então, né, para quem come carne, proteínas leves, né? E para quem não come carne, vai para os legumes, vai para a fruta, vai para os grãos, vai para as energias aí mais leves e depois a segunda refeição aí você come o que você quiser. Só para ter um de jejum mais tranquilo aí. Né? O que mais aqui, gente? Sábado passado tomei café da manhã, legal, Marcelão. Marcelão já está fazendo jejum de 24 horas. Gente, vamos lá, né? Acho que são dicas aí que o Marcelão está trazendo, que acho que é importante. Gente, segue essas dicas do jejum, comece aos poucos, comece com 16. Comece tirando uma refeição, depois comece tirando duas, depois faz o dia inteiro. E lembre-se, começou tirando uma, faz por 7 dias. Eu falei para vocês no começo das lives aqui, nossa semana não tem 7 dias à toa, né? Utiliza 7 dias tirando uma refeição, não precisa ser a mesma, é só para ter o espaço, né? Depois, nos próximos 7 dias, você tira aí duas, você tira duas, 7 dias que eu digo, não é fazer os 7 dias direto, entendeu? Para você ir se acostumando, porque seu corpo demora 7 dias para se acostumar com o novo hábito. Então, faz uma vez, depois faz outra, depois vai para o jejum de 24 horas e assim por diante. Beleza, gente? Gente, jejum tá na moda, tem muita coisa na internet, maiorias e informações boas aí de como começar a fazer um jejum. Vai lá, segue a dica, porque lembre-se que eu falei, você vai aprender, você vai resetar sensores, seus sensores vão te avisar quais são os alimentos bons e você vai ativar o processo de regeneração do seu corpo. Isso é fantástico, gente. Aproveite tudo isso. Gente, essa foi a live de hoje sobre energia dos alimentos. Segue aqui, compartilha com as pessoas que têm dificuldades, várias dicas, postem, coloquem dúvidas no WhatsApp aí que eu vou estar respondendo o pessoal, até mesmo no Instagram ou no YouTube. A live fica gravada lá no YouTube, no canal. Clica lá e compartilha com as pessoas que você conhece. Denis W mais uma vez. Fui! Viva a sua vida, lá o W. Viva a sua vida. Aquele abraço, gente.